Olá, meus amigos. Hoje vamos falar sobre o registro 0210, consumo específico padronizado. Bom, vocês que estão tendo conhecimento agora desse registro, ele é parte do bloco K. Eu tomei esse cuidado de separá-lo porque eu estou vendo que está dando muita confusão e as pessoas estão tendo dificuldade em entender um pouquinho sobre esse registro 0210, consumo específico padronizado. Bom, pessoal, eu peguei parte do registro, ele é o item 4, tá, do registro 0210, ele diz sobre a perda, quebra normal percentual dos insumos componentes para se produzir uma unidade do item composto resultante. Bom, entende-se por razoável aquilo que está conforme a razão, valendo a adoção de uma média levantada entre as empresas que operam no mesmo ramo. Traduzindo isso, pessoal, para a nossa linguagem de software, para a nossa linguagem hoje de produção, de envios de informação, a gente tem uma ficha técnica do produto que eu digo que eu vou construir, eu vou fazer um bolo. Então eu tenho que dizer quanto de farinha, quanto de ovo, quanto de fermento. E aí eu crio um bom, que é o super bom, que todo mundo está recomendando criar esse super bom, que é exatamente isso. Eu vou colocar nesse super bom o ovo, o leite, eu posso usar o leite líquido, posso usar o leite em pó, e aí eu tenho todos os componentes que eu vou fazer o bolo. Então isso me facilita a vida, facilita a sua vida que está me ouvindo, exatamente com relação a você colocar todos os seus insumos nessa lista. E mediante essa lista você tem que apontar aquilo que é de perda. Você tem um percentual de perda, que é o item 4, tá, do registro 0210. Ele diz o seguinte, pessoal, tá aqui, é o item 4, eu vou dizer o que está escrito e eu vou levar um pouquinho do conhecimento que eu tenho, traduzindo um pouco essas palavras aqui. O preenchimento, a perda ou a quebra normal, percentual refere-se à parte dos insumos que não se transformou em produto resultante. Tá? Ele diz aqui, este campo depende da eficiência dos processos de cada contribuinte. Não se inclui nesse campo fatos como inundações, perecimento por expiração de validade, deterioração e quaisquer situações que impliquem a diminuição da quantidade em estoque, sem relação com o processo produtivo do contribuinte, no caso de existência de variáveis no processo produtivo que possam influenciar na perda, deverá ser informado nesse registro a perda média. Então, pessoal, para que nós entendemos, exatamente acontece o seguinte, nós temos perdas naturais e perdas que não são naturais. O que são perdas naturais? Bom, eu tenho um produto que ele está estocado, vamos pensar que seja combustível, combustível ele evapora, então eu tenho uma perda natural da evaporação. Eu tenho uma perda não natural. O que é essa perda não natural? Choveu e o telhado estava com um problema e vazou e molhou a minha embalagem, a embalagem não, molhou todo o meu insumo e aí eu tenho que jogar fora, eu tenho que descartar. Então isso aí é uma perda que não é natural. Então isso é a parte da parte de inventário, tá, pessoal? E aí em seguida eu vou ler um artigo 291 do Regulamento do Imposto de Renda de 99, que ele diz o seguinte, o que é custo, o que são que integrará também na parte de custo. Das quebras e perdas razoáveis, de acordo com a natureza do bem da atividade ocorrida na fabricação, no transporte ou no manuseio. Das quebras e perdas do estoque por deterioração, obsolescência ou perda de ocorrência de quebra ou perda de estoque por deterioração ou obsolescência ou pela ocorrência de risco não coberto por seguro desde que comprovados, por laudo ou certificado de autoridade sanitária ou de segurança, ou que especifique e identifique as quantidades destruídas ou inutilizadas e as razões da providência. B. Por certificado de autoridade competente no caso de incêndio, inundações ou outros eventos semelhantes. Mediante a laudo de autoridade fiscal chamada a certificar a destruição de bens obsoletos, invendáveis ou danificados, quando não houver valor residual apurável. Quebras ou perdas normais.
Bom, esse eu falei que a abrangência, a legislação fiscal, ela contempla como parcela, né, que integrante do custo de produção as quebras ou perdas razoáveis. Nessa categoria incluem-se exemplos por perda resultante de evaporação, que eu citei agora, produtos sujeitos a esse fenômeno, assim como resíduos aparas ou rebarbas de materiais, etc. Bom, pessoal, lido toda essa parte legal. O que nós temos hoje? Nós temos toda a parte de material, de inventário. A gente tem todo o estoque dele. Então, nós falamos agora como fazer a parte da estrutura do produto. Bom, nós temos a perda do produto, que ele é natural ou não é natural. E aí, o que me diz isso? Me diz o quê? Eu tenho quantidades em estoque. Eu tenho contable. Accountable quer dizer que eu posso contar. Então vamos lá. Então eu tenho a parte de contagem cíclica. Alguns não conhecem isso, mas isso é inventário rotativo, tá? Para quem tem outras definições também, que é exatamente o seguinte, pessoal. Eu tenho itens que eu acho bastante caro, que eles são caros, são difíceis de controlar, são difíceis de reposição. Então, normalmente eu determino que eu faço uma curva ABC do meu estoque e eu defino quais são meus itens mais caros. E esses itens eu passo a contá-los periodicamente, mas eu conto dentro do mês. Então, esse item eu não vou levar para fazer ajuste lá no registro lá do 280, tá, do bloco K. Lembram, pessoal, registro 280, que é a parte de ajuste de inventário lá no bloco K. Então eu não vou levar a contagem cíclica, mas por outro lado eu vou ter que fazer o meu levantamento de final de ano, que eu vou dizer aqui, que é objetivo de acerto para remeter ao bloco H. Eu tenho que, no bloco H, pessoal, eu tenho que remeter uma vez por ano, se eu tiver uma competência anual, mas eu posso ter o regime trimestral, que é o lucro presumido trimestral ou lucro real trimestral. Nesses casos, eu submeto de 3 em 3 meses. Então eu estou dizendo exatamente isso aqui, ó. Pode ser anual, trimestral, dependendo do regime de apuração do imposto de renda. Então, pessoal, não devo levar a minha contagem cíclica como ajuste do registro K280. Eu tenho que sim que apurar no meu final de exercício e levar para o acerto do bloco do K180 quando eu fizer um inventário sistêmico e comparar com o inventário físico e tiver divergência. Aí sim eu posso fazer negativo ou positivo. Eu posso acertar ou não acertar meu inventário. Tá? Isso aqui é a dica. E outra coisa que eu gostaria de falar, você que é do estado de São Paulo, que estiver me ouvindo, você há um tempo atrás, antes de 2015, não era permitido fazer emissão de nota fiscal para acerto do estoque para o estado de São Paulo. Os outros estados já permitiam. Então o estado de São Paulo, no seu decreto 61.720 do 17 de dezembro de 2015, passou a permitir exatamente por causa do inventário e por causa dos ajustes e por causa do bloco K. Então, pessoal, eu espero ter explicado um pouquinho mais para vocês quanto ao problema da perda e a parte do registro do 0210. O 0210, que são as quebras. Muito importante que você tenha laudos, que você contrate empresas. Se você tem dúvida de qual é o percentual seu de perda quando você estiver produzindo, que você procure saber com o seu concorrente o que ele está fazendo, qual o percentual do seu concorrente. Não queira fazer acima do que o mercado estipula. Então, exatamente isso por isso que eu coloquei aqui. Entenda-se por razoável aquilo que está conforme a razão, valendo a adoção de uma média levantada entre as empresas que operam no mesmo ramo. Pessoal, seguindo essa regra, vocês não terão dificuldades. Tá? Isso são as perdas naturais. E aí, deixo aqui para vocês um grande abraço, um sucesso aí na empresa de vocês e passar bem, pessoal.